Muito bem, nação, vamos para o vídeo de hoje aqui no nosso canal. Nesse momento, o Flamengo já está em preparação para a partida contra o Botafogo. E tivemos aí a derrota do Fluminense. Meu amigo, olha a imprensa falando aí do dinicismo, que o dinizismo ia dominar o futebol brasileiro, que era o melhor futebol do Brasil. Tomou um pau do Fortaleza, meu amigo, 4-2, hein? E o Flamengo pode se aproximar aí lá no pelotão de cima, se vencer amanhã o Botafogo, né, pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ficar de olho, analisar, porque o Sampaoli não costuma repetir as escalações, ele deve ter mudanças na escalação. E tem o Bruno Henrique, vai pro jogo, hein? Bruno Henrique vai pro jogo. Nós vamos aqui trazendo as informações pra vocês, mas vamos fazer o seguinte, nação. Chega aqui deixando o like, você que tá crente, você acredita na vitória do Mengão em cima do Botafogo, deixa o seu like, vai nos comentários e arrisque o placar. Deixa o seu palpite aí nos comentários, é muito importante pra gente interagir, saber qual é a opinião da torcida, qual é o pensamento do torcedor, se o torcedor tá confiante no trabalho do Jorge Sampaoli. A imprensa começou a elogiar o Sampaoli, dizendo que o Sampaoli chegou na moral no Flamengo e começou a mover as peças e tá fazendo o Flamengo decolar, voltando a jogar um bom futebol. Vamos pro vídeo de hoje então, créditos canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Vamos então reagir às últimas informações do Flamengo. Clássico carioca, temos Flamengo e Botafogo. Vamos dar uma olhadinha numa prévia dessa partida? Domingo tem clássico no Maracanã. Flamengo de Sampaoli, Botafogo de Luiz Castro. O técnico português vai encarar o rubro-negro pela 4ª vez desde que chegou por aqui e terá pela frente o 4º treinador diferente ali no comando do rival. Nos 3 jogos até então, Luiz Castro tem uma vitória e 2 derrotas. Venceu no Brasileiro do ano passado o Flamengo de Paulo Souza. No segundo turno, perdeu para o Flamengo de Dorival Júnior. No Carioca desse ano, derrota para o Flamengo de Vitor Pereira, que não comandou o time em Brasília. O auxiliar Rui Quinta teve essa missão. Agora, Luiz Castro tem Sampaoli pelo caminho, o argentino que quer que o Flamengo se torne invencível. Eu quero ficar aqui em um time muito grande para ter um time invencível. Tomará tempo, mas é meu sonho. Mesmo com a goleada 8-2 contra o Maringá pela Copa do Brasil, agora a história é outra, é Brasileirão, é clássico. E o Sampaoli pega um Botafogo em ótimo momento. 11 jogos de invencibilidade, 6 vitórias seguidas, titulares descansados. Ou seja, chega com confiança e com boas chances também. E aí, tem favorito para esse duelo? Eu sinceramente nunca percebi muito bem o que é que importa o favoritismo para um jogo de futebol. Porque o futebol deu-nos tantas lições ao longo das nossas vidas que não interessa nada quem é ou quem não é favorito. Clássico é clássico. Está tudo dito. É clássico. O que é que se espera de um clássico? Sempre algo de vibrante, algo de emocionante. Vamos lá, vamos jogar. A Roberta Barroso nos contou um pouquinho de como chegam as duas equipes para este clássico. Chamou muito a atenção essa questão que o Luiz Castro vai enfrentar o 4º técnico diferente contra o Flamengo, dessa vez o enfrentamento com o Jorge Sampaoli. O Flamengo chegando nesse início de trabalho do Sampaoli, já numa outra condição anímica, também já dá para a gente ver em campo, acho que mais do que isso, um pouco do que é a mão do trabalho dele, o característico de times dele, daqueles times muito intensos e tal, e um Botafogo numa sequência boa também. O Luiz Castro acho que passou por um período de uma certa turbulência e agora começa a acalmar as coisas. Um jogo que promete ser bem interessante, inclusive. Pois é, eu fico pensando no Luiz Castro, né? Vou montar meu time aqui, já conheço o trabalho desse técnico e não sei o que, já enfrentei ele. Não, é outro. Já conheço esse time agora. Já é os mesmos jogadores, né, praticamente. O Sampaoli, eu tô bem curiosa para ver esse confronto, muito por conta do momento dos times mesmo, né? Assim, com o Botafogo, que tem me chamado a atenção no trabalho do Luiz Castro é que não são partidas brilhantes, aquela que você vê e se fala, nossa, olha que jogo interessantíssimo.
mas um Botafogo que ele tem conseguido colocar e dar uma identidade em diferentes competições e com diferentes jogadores. Então ele poupa no meio da semana pensando numa sequência de competição e ele consegue o resultado. Exato. Ele entra numa competição que é diferente e ele consegue o resultado. Então isso está muito interessante de ver, esse Botafogo com o SAF, numa segunda temporada de SAF, passando muito por aquilo que a gente falou. E agora um Flamengo diferente, né? Um Flamengo com um trabalho diferente, com uma sequência que ainda precisa corrigir de ajustes, mas ali na frente retomando o que o Flamengo tem de melhor, né? Essa parte muito mais criativa, ofensiva e com jogadores retornando, né? Então a gente ainda vai conseguir ver um pouquinho desse Flamengo de São Paulo com a Arrascaeta, desse Flamengo de São Paulo com o Bruno, quando ele puder voltar. Mas eu ainda estou curiosa para ver esse ajuste com o Gabriel. Onde que o Gabriel vai entrar, onde que ele vai conseguir retomar o futebol dele, passando por aquilo que ele falou ainda com o Vitor Pereira, gostaria de voltar a ser centroavante ou não. Ainda é uma dupla com o Pedro, ainda estou curiosa para ver onde que esse Gabriel vai entrar no Flamengo do Sampaoli. E o Sampaoli, depois do jogo contra o Maringá, ele foi mais contundente na entrevista coletiva, ele falou, eu vou ter que usar os dois. Exato. Aí ele falou de uma forma mais firme, se havia uma dúvida que em algum momento ele poderia escolher um ou outro, agora ele já se coloca, não, eu vou ter que usar mais os dois. O bom treinador ele tem que dar o jeito de tentar encaixar os melhores jogadores que ele tem à disposição. Óbvio que se não der, ele tem que prezar pelo coletivo. Porque às vezes você fala, os melhores têm que jogar. Não, os melhores têm que jogar desde que eles, o time performe melhor do que de uma outra maneira. Se de uma outra maneira, tu tirando um ou dois jogadores que são tecnicamente os melhores, o time performa melhor, o coletivo sempre é superior. Sempre tem que ser privilegiado. Em relação ao que a Mari falou do Luiz Castro, por mais que todo mundo conheça futebol brasileiro, que ele estude futebol brasileiro, tem coisas que a gente só sabe quando está dentro de um grupo, né? E que o treinador só vai saber quando ele entra no futebol brasileiro. E o Luiz Castro está sendo inteligente o suficiente para entender isso. Às vezes ele está abrindo mão, de repente, de algumas convicções ou ideologias que ele tinha de jogo, de proposta de jogo, para conseguir o quê? Conseguir performar, ter resultado e depois, com o tempo, porque no começo ele sofreu bastante aqui no Brasil, né? Teve alguns choques de realidade, né? Como invasão de CT, calendário, como todos que chegam. E agora parece que ele está, que nem a Mari falou, às vezes não performa de uma maneira espetacular, mas está conseguindo entregar resultado. E assim, isso é muito da adaptação do treinador que vem de fora para o futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro é essa. Tu precisa do resultado para ter tempo. Sim. Tu não vai ter o tempo para depois ter o resultado. Aqui as coisas funcionam dessa maneira e por mais que a gente ache errado, por mais que a gente discorde, a gente pode tentar mudar essa realidade no dia a dia, no longo prazo. Mas a curto prazo tem que se adaptar. E o trabalho do Luiz Castro também, se você pegar o time principal do Botafogo, é um time bem interessante também, né? Tem peças bem legais e que ele, aos poucos, também conseguiu dar esse encaixe para essa equipe. Amanhã talvez seja uma grande prova aí para esses dois trabalhos, o clássico carioca da rodada. Vou começar falando do Bruno Henrique, porque no vídeo de ontem eu falei que ele não seria relacionado para pegar o Botafogo, mas no treino desse sábado ele treinou muito bem, foi muito bem na atividade na manhã desse sábado, e o jogador que estava com a previsão, que estava com o planejamento para voltar contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, conversou com a comissão técnica, conversou com o Jorge Sampaoli, conversou com o departamento médico do Flamengo e pediu para estar presente no jogo contra o Botafogo nesse domingo, válido pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã, 4 horas da tarde. Para quem não sabe, esse jogador, ele foi desfalque no time do Flamengo nas últimas 3 partidas por conta de uma tendinite no joelho. Ele está recuperado, repito, treinou bem nesse sábado, está se sentindo bem e por conta disso pediu para a comissão técnica do Flamengo e para o departamento médico para ser relacionado porque ele está confiante. Por ele entra em campo. Então, o Sampaoli não vê nenhum problema, o departamento médico entende também que não tem nenhum problema, já que ele está recuperado, clinicamente falando, treinou bem. Então era muito mais por conta do jogador mesmo, questão de confiança para entrar em campo. Se o jogador está se sentindo bem, não tem por que ele não ir. Então, a priori, ele será relacionado para pegar o Botafogo. Lembrando que o Bruno Henrique é conhecido como o rei dos clássicos. E uma curiosidade, vocês vão se recordar que lá em 2019, Bruno Henrique estreou justamente contra o Botafogo. Então, e ele fez 2 gols naquela partida que foi lá no Newton Santos. Eu lembro muito bem desse jogo porque eu estava presente.
Beleza, galera? Então, Bruno Henrique relacionado. Outra coisa aqui que a gente obteve de informação, lembra quando o São Paulo chegou, que eu fiz um vídeo aqui dizendo que ele havia identificado o primeiro grande problema que ele tinha que resolver o quanto antes, estava até fazendo uma força-tarefa para resolver isso, a questão física dos atletas? Pois é, ele já melhorou bastante isso, porque os números da comissão técnica mostram que os dados já estão evoluindo bastante, ou seja, os dados, os números envolvendo os jogadores na questão física. Óbvio que ainda pode melhorar, tá? Pode melhorar, mas ele já percebeu uma melhora muito grande nesses 15 dias de trabalho que ele está lá no Flamengo. Então, consequentemente, a metodologia dele de trabalho pode ajudar dentro de campo. Por quê? Por que ele queria melhorar a parte física dos atletas? Porque ele pede um jogo totalmente intenso, um jogo que os jogadores fiquem com a bola a todo momento. E toda vez que perde a bola, tem que marcar sob pressão, ou seja, é um jogo com muita intensidade. E para você ter um jogo com muita intensidade, você precisa ter os atletas em suas melhores condições físicas. E quando o Jorge Sampaoli chegou, ele identificou que os jogadores tinham que melhorar nesse ponto. E já estão melhorando. Repito o que eu falei no vídeo sobre essa parte física. Não é uma crítica ao antigo treinador que o São Paulo tem, no caso o Vitor Pereira. É questão de metodologia de trabalho, tá? Não é porque o São Paulo achou que o Vitor Pereira fez um trabalho ruim, que a comissão técnica do Vitor Pereira fez um trabalho ruim no Flamengo. Não é isso. É questão de metodologia de trabalho. Tá então, nação, as informações do Flamengo, né? O Flamengo agora vai enfrentar o Botafogo no Clássico e a boa notícia é, de novo, Bruno Henrique relacionado para o jogo. Vamos ver o que vai acontecer e torcer para o nosso Mengão ganhar essa partida, porque dessa maneira o Flamengo sobe na tabela e começa ali a ficar pertinho no pelotão de frente, né? Com a vitória do Fortaleza hoje, o Fortaleza vai a 7 pontos. Tem aí o Palmeiras também que venceu a partida contra o Corinthians. Então o Flamengo vai precisar de mais uma rodada aí para poder chegar no pelotão de frente, como por exemplo, tá aqui, ó. O Fortaleza venceu a partida contra o Fluminense por 4-2 e conseguiu aí a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento, desse que a gente gravou esse vídeo. Aí tá aí em segundo lugar, tá o Palmeiras, que tem 3 partidas também, 2 vitórias e um empate, 7 pontos, segundo colocado. E logo em seguida vem o Fluminense, que perdeu. Cadê o Diniz? Isso. Que ia ganhar de todo mundo, melhor futebol do Brasil. Bom, tá aí. Em terceiro lugar, com 6 pontos, 3 partidas, né? 2 vitórias e uma derrota pro Fortaleza. Ó, surpresa, hein? Cruzeiro, 4º colocado, hein? Você lembra que no ano passado o pessoal falou time ruim, não vai cair de novo. Mas tá, ó, já começou bem o campeonato, hein? 4º colocado, 6 pontos. Ele teve 2 vitórias e uma derrota. E aí depois vem o Botafogo, né? Com 2 jogos. O Flamengo, nesse exato momento, o nosso Mengão está em 11º colocado. Mas o Flamengo tem 3 pontos, são 2 jogos que realizou, uma vitória e uma derrota. Se o Flamengo ganhar, então o Flamengo começa a subir na tabela e vai lá pro pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Então vamos torcer, vamos ver o que vai acontecer. Eu gostaria que você deixasse seu palpite nos comentários, nação. Só um detalhe antes de você sair. Você é muito importante aqui no nosso canal, você torcedor do Flamengo. Porque nós somos uma família. Aqui o canal é pra gente a gente dar risada, pra gente se entreter, pra gente poder se comunicar, estar junto. Nós somos torcida do Flamengo, é uma família. Um sempre ajuda o outro. Então você que é flamenguista de verdade, flamenguista raiz, ó. Inscreva no canal, ative o sino das notificações, faça parte do nosso canal Meu Mengão React, tá bom? Obrigado por você estar aqui, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.